Isomeria de cadeia, também conhecido como isomeria constitucional. Professor, é muito difícil isso aí? É nada, olha só. Dois compostos têm a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função, mas apresentam diferenciação na cadeia principal. Você já deve ter estudado comigo que a cadeia pode ser de dois tipos: aberta, cadeia fechada, cadeia ramificada e cadeia não ramificada. Se você lembrar disso, fica fácil e não é difícil. É questão de prática. São três tipos de isomeria de cadeia: a isomeria entre cadeia aberta, não ramificada e cadeia aberta ramificada, a isomeria entre cadeia fechada e cadeia aberta, e a isomeria entre cadeia fechada não ramificada e cadeia fechada ramificada. Professor, eu não entendi nada. Não tem problema, é fácil, você vai já entender. Exemplo por exemplo. Vamos trabalhar com a primeira isomeria de cadeia, também conhecida como isomeria constitucional. A isomeria entre cadeia aberta, não ramificada, e cadeia aberta ramificada. Pega essas duas fórmulas. A primeira coisa que você tem que fazer é circular. Desculpa. A primeira coisa que você tem que fazer é uma das primeiras. Pode ser a primeira ou a segunda. É identificar a função. Tanto em cima, a fórmula de cima, como a fórmula embaixo, é exemplo de hidrocarboneto. E quando é que é hidrocarboneto? É quando na estrutura você tiver a presença só de carbono e hidrogênios. Hidro, de hidrogênio, carboneto, carbono. Então, em cima só tem carbono e hidrogênio, e aqui embaixo só tem carbono e hidrogênio. Poderia ser isomeria de função? Não. Porque na isomeria de função, as funções são diferentes. E aqui você está observando, tanto em cima como embaixo, a mesma função, hidrocarboneto. Próximo passo. Circular a chamada cadeia principal. Aqui eu circulei a cadeia principal em cima e aqui eu circulei a cadeia principal embaixo. Professor, o que seria a cadeia principal? A cadeia que tiver maior número de carbonos. Então, se você observar em cima, a cadeia principal é uma cadeia aberta. Se você observar embaixo, a cadeia principal é uma cadeia também aberta. Mas embaixo sobrou alguma coisa do lado de fora, que é exatamente esse CH3. E esse CH3 faz parte da cadeia principal, mas recebe um nome particular. Ela vai ser a ramificação. Então, a cadeia de cima é uma cadeia aberta, não ramificada, e a cadeia de baixo também é uma cadeia aberta, só que ramificada. Cadeia em cima, cadeia aberta não ramificada, cadeia embaixo, cadeia aberta, só que ramificada. É o primeiro exemplo de isomeria de cadeia, entre uma cadeia não ramificada e uma cadeia ramificada. E para ser isômero é preciso o quê? Que os dois apresentem a mesma fórmula molecular, a mesma constituição. Se você observar, aqui eu tenho a presença de 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. Aqui eu tenho a presença de 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. Embaixo eu tenho 3 hidrogênios, mais 3 hidrogênios, 6, mais 3 hidrogênios, 9, com esse hidrogênio do meio, 10, H10. E em cima, 3, com esses 3 aqui, 6, 2, com esses 2 aqui, 4, 6 mais 4, 10 hidrogênios. Então, se você observar, a cadeia aberta não ramificada em cima tem fórmula molecular C4H10 e a cadeia aberta ramificada embaixo também tem a fórmula molecular C4H10. Então eu posso dizer que são isômeros. Que tipo de isomeria? Isomeria de função? Não, porque tanto em cima como embaixo apresentam a mesma função, o hidrocarboneto. E que tipo de isomeria seria? Isomeria de cadeia, entre uma cadeia aberta e uma cadeia aberta. Só que a aberta de cima é uma cadeia aberta não ramificada e a cadeia de baixo é uma cadeia aberta com essa ramificação. Isomeria de cadeia, também conhecida como isomeria constitucional,
Só que agora é entre cadeias fechada e cadeia aberta. Então, qual a diferença das cadeias? Uma é fechada e a outra é aberta. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui essa cadeia aqui, ela é uma cadeia fechada, e essa cadeia aqui é uma cadeia aberta. Todos os dois são hidrocarbonetos. A presença de carbonos e hidrogênios em cima, a presença de carbono e hidrogênio embaixo. Pessoal, não estou enxergando cadeia aberta e cadeia fechada. Vamos lá. Circulei a cadeia principal. Formei um quadrado. Eu tenho 4 carbonos, eles estão ligados entre si, formando um quadrado. Ah, professor, estou vendo um retângulo. Eu estou falando em relação aos carbonos. Entendeu? Agora embaixo. Aqui em cima eu não tenho início e fim. Aqui eu tenho o início da cadeia e o fim da cadeia. Então a cadeia aqui é chamada cadeia aberta. Essa cadeia em cima é uma cadeia fechada. Ó, ela não tem início e não tem fim. Enquanto essa aqui é uma cadeia aberta. Ela tem o início aqui e o fim aqui. Ah, então em cima, como é que fica classificado? Cadeia fechada. E aqui embaixo, cadeia aberta. Ah, eles são isômeros? Vamos verificar. Aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. C4. Embaixo, 1, 2, 3, 4. C4. Quantos hidrogênios eu tenho embaixo? 3, com um hidrogênio 4, mais um hidrogênio 5, mais 3 hidrogênios 8. 5, 6, 7, 8. Então aqui ficou H8. E aqui em cima, 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios 4, mais 2 hidrogênios 6, mais 2 hidrogênios 8. Se você comparar a fórmula molecular em cima, C4H8, da cadeia fechada aqui, ó, com a fórmula molecular embaixo, C4H8, com a cadeia aberta aqui, você vai observar que as duas fórmulas moleculares, tanto em cima como embaixo, são iguais. Então eu posso dizer que são isômeros. Isomeria de função? Não. Porque embaixo eu tenho hidrocarboneto, e em cima, hidrocarboneto. Na isomeria de função, as funções têm que ser diferentes. Que tipo de isomeria seria essa? Bom, como é essa cadeia aqui? É uma cadeia fechada. E essa outra aqui? É uma cadeia. Como é essa cadeia aqui? É uma cadeia fechada. E essa outra aqui? É uma cadeia aberta. É uma isomeria de cadeia em que uma cadeia é aberta e a outra cadeia é fechada e apresenta a mesma constituição, a mesma fórmula molecular. Aqui eu tenho o último exemplo entre isomeria de cadeia, também conhecido como isomeria constitucional. Só que aqui recebe um terceiro nome, que é a mesma coisa dos dois primeiros, é a isomeria de núcleo. Por que ela é considerada isomeria de núcleo? Porque ela acontece entre cadeia fechada não ramificada e cadeia fechada ramificada. As duas cadeias são fechadas. Se as duas cadeias são fechadas, a isomeria é de núcleo. E qual a diferença da cadeia fechada de cima para a cadeia fechada de baixo? A cadeia fechada em cima não ramificada e a cadeia fechada embaixo ramificada. Vamos dar uma olhada no exemplo. Aqui eu tenho essa fórmula. Olha só, aqui eu só tenho carbonos e hidrogênios. Aqui também embaixo eu só tenho carbonos e hidrogênios. Então eu posso dizer que os dois são hidrocarbonetos. Poderia ser isomeria de função? Não. Porque para ser isomeria de função, as funções têm que ser diferentes. Qual é a função em cima? Hidrocarboneto. Qual é a função embaixo? Hidrocarboneto. Não pode ser isomeria de função. Poderia ser isomeria de cadeia? Pode. Olha só. Eu vou circular a cadeia aqui. A cadeia principal em cima tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. A cadeia principal embaixo tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Ei, professor, e esse carbono que ficou do lado de fora? Seria a minha ramificação. Essa cadeia em cima é uma cadeia fechada, não ramificada. E essa cadeia embaixo, professor? É uma cadeia fechada, só que com uma ramificação. Então, em cima, eu vou classificar como cadeia fechada não ramificada. E embaixo, eu vou classificar como cadeia aberta ramificada. Professor, essas duas fórmulas aí, essas duas estruturas, elas são isômeras? Vamos dar uma olhada na quantidade de carbono e hidrogênio. A quantidade de carbono aqui, 1, 2, 3, 4, 5, C5. A quantidade de carbono aqui, 1, 2, 3, 4, e esse daqui, 5. Ah, quer dizer que o carbono que fica fora da cadeia principal, na ramificação, serve?
São todos os carbonos que estão na estrutura. Então aqui eu tenho C5. Quantos hidrogênios eu tenho embaixo? 2, com 2, 4, com 2, 6, com 3, 9, com 1, 10. Então aqui ficou H10. E em cima, 2, com 2, 4, com 2, 6, com 2, 8, com 2, 10. H10. Como é que foi? Qual a fórmula molecular em cima? C5H10. Como é que ficou a fórmula molecular embaixo? C5H10. Então eu posso dizer que eles são isômeros. Isomeria de função? Não, porque em cima eu tenho hidrocarboneto, embaixo também eu tenho hidrocarboneto. Isomeria de função, as funções têm que ser diferentes. E as duas funções aqui são iguais, hidrocarboneto e hidrocarboneto. Poderia ser isomeria de cadeia? Pode ser sim, sabe por quê? Porque aqui eu tenho uma cadeia fechada, não ramificada, e embaixo eu tenho uma cadeia fechada, só que tem uma ramificação.